muralhas cair, assim que a palavra da tua boca de adoração ao Senhor, de agradecimento a Ele, de louvor ao seu nome, seja sobre a tua vida o som que vai derrubar as muralhas, as fortalezas, que vai acabar no lago sofisma e vai determinar que a presença do Senhor te guie na vereda da justiça por amor do seu nome. Se você crê, mais uma vez agradeça ao Senhor, celebre a Ele. Oh! Aleluia! Oh! Glória a Deus! Seja profeta de Deus antes de sentar. Diga pelo menos para 2 pessoas. Se você veio só para o culto, diga só assim para ele. Se você veio só para o culto, você nem imagina o que Deus tem para você. Glória a Deus. Shalom, igreja! Que alegria estar aqui com você. Pode sentar. Que bom que você escolheu a casa do Senhor. Essa é a melhor parte. E não lhe será tirada. Aleluia. Louvado seja o Senhor para todo sempre. É uma alegria, algo novo de Deus explodindo em nossos corações. Eu tenho certeza que também vai alcançar, vai tocar a tua vida de forma sobrenatural em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Querido, hoje nós tivemos já uma manhã aqui muito tremenda na presença do Senhor. Um tempo muito especial como líderes. Um toque especial do céu, um mover do céu. Por isso esse ambiente está tão leve, está tão tranquilo. E o Senhor que começou a boa obra, diz a sua palavra, Ele garante que Ele há de completá-la, Ele há de concluir. Deus não deixa processos pela metade, mas Ele vai até o final para cumprir o seu desígnio, o seu propósito. A palavra de hoje, o tema é até a última ovelha. Qual é o tema? Talvez alguns dias, há um tempo atrás, você viu um filme que é até baseado em fatos reais de um soldado cristão, que ele foi à guerra e devido ao seu conceito, o seu pensamento religioso, ele não queria pegar em armas. E alguém diz, você é louco, como é que vai para uma guerra sem pegar em armas? Você levar um fuzil, você levar um revólver? Mas ele disse assim, não, eu estou disposto aí, depois de muita situação, Deus permitiu, ele foi. E quem viu o filme sabe que ele foi o maior resgatador de colegas de batalha, de guerra. E enquanto diziam para ele, tá bom, ele disse, não para a minha missão até resgatar o último homem. Dentro desse pensamento, o Senhor me trouxe essa palavra, até a última ovelha. Se eu fosse dar um subtema, essa mensagem seria o maior sonho de Deus. Eu quero começar essa palavra fazendo algumas perguntas. Perguntas são boas para dinamizar o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso entendimento. A primeira pergunta que eu quero te fazer é, qual o teu maior sonho? Qual o teu maior sonho? Antes de mais nada, eu já adianto que sonho é a capacidade de alguém curado de alma. Pessoas que têm débitos na sua alma, pessoas que têm coisas mal resolvidas nos seus sentimentos, têm dificuldade de sonhar. Inclusive, quando a gente fala de sonho, uma das primeiras reações é assim, sonhar para quê? Não acontece. Por quê? Porque tem algo mal resolvido lá dentro. Uma decepção, um trauma, alguma situação que ainda não se resolveu. Se torna até estranho quando se ouve falar sobre sonhos. E eu não falo isso te julgando porque eu já passei por esse caminho. A primeira vez que eu ouvi falar sobre sonhos em um congresso, saindo daquela nossa rotina como igreja, buscando algo novo de Deus e orando, o Senhor abriu a oportunidade, eu fui a um congresso. E quando eu cheguei lá, eu ouvi um homem pregando que dizia assim, sonhe e conquistarás o mundo. E eu fiquei assim, mas sonho? O negócio parece tão vazio, tão utópico, tão distante. Como é que eu vou ter um sonho e com esse sonho eu vou conquistar alguma coisa? Mas eu fui perceber que quando a gente tem algumas dívidas ainda na alma, algumas coisas mal resolvidas, nós não temos a capacidade sequer de sonhar. Nos incomodamos com os que sonham, tá? Nós taxamos aqueles que sonham da pior forma possível,
né? Em vez de nós absorvermos e sonharmos junto, de participarmos do sonho. Por que é que nós precisamos sonhar, pastor? O Salmo 126 diz que Deus nos fez sonhador. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor restaurou a nossa vida, quando o Senhor nos deu uma nova oportunidade, sabe o que foi a primeira coisa que Ele fez? Nos fez sonhadores. O Salmo 126 diz isso: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, Ele nos fez como sonhadores. A partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, Deus começa a plantar sonhos dentro de você. Ele faz você um sonhador, Ele restaura dentro de você essa, vamos dizer, essa chave que dinamiza, que dá o start para você conquistar, que são os sonhos. Precisa sonhar para poder conquistar. Então eu repito a pergunta: qual o teu maior sonho? O que é que você tem sonhado para um futuro próximo, médio, distante? Porque quando nós sonhamos, nós podemos estabelecer alvos de conquista. Quando nós não sonhamos, fica difícil. Nós ficamos naquela situação: do jeito que a vida vier, tá bom. Do jeito que a vida empurrar, eu vou. E aí, meu irmão, eu só conheço uma pessoa que ganhou dinheiro até hoje com esse negócio: deixa a vida me levar, a vida leva eu. O restante só pagou para ele. Porque não é assim que a vida funciona. Nós precisamos ter sonhos, nós precisamos ter alvos, nós precisamos querer conquistar alguma coisa nas nossas vidas. Como eu falei, sonho é uma característica de alguém que tem uma alma sarada, resolvida. Mesmo que ainda tenha alguns problemas para resolver, algumas situações, mas a cada passo que ele vai curando a sua alma, curando os seus sentimentos, vai aumentando os sonhos da sua vida, os seus propósitos e objetivos. Sonho nada tem a ver com a idade. Porque tem pessoa muito nova que não sonha nada. Tem pessoas que já estão com a idade bem avançada que ainda tem sonhos extraordinários. E é exatamente o que a mantém viva. É justamente a conquista desses sonhos. Então sonhar é algo muito importante, é algo que Deus deixou para nós. Agora, quando nós falamos sobre sonhos, tem algo que é relevante se falar sobre sonho, que a maioria daqueles que caminham conosco sabe, mas é sempre bom relembrarmos. A Bíblia diz que a gente tem que trazer à memória, né, aquilo que traz esperança. Não conte os seus sonhos para quem não tem sonhos maiores que o seu. Vou repetir. Não conte os seus sonhos para alguém que não sonha, que é alguém que não tem sonhos maior do que os seus. Porque quando você tem um sonho e conta para alguém que não tem sonhos, se for aqui, vamos usar só a nossa regionalidade. Você vai com alguém e conta um sonho: eu tenho um sonho de fazer isso, de uma conquista, de ir em tal lugar, conhecer um lugar assim, 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 assim. Aí você conta para um indivíduo aqui na nossa cidade que não tem sonho nenhum. O que é que ele vai dizer para você? Você? É muito caro. Não dá. Ele começa a colocar, querido, 1001 problemas. Pensa você dizendo assim: não, eu tenho vontade de fazer uma viagem, assim, eu tenho vontade, vamos conhecer lá a Torre Eiffel de Paris. Aí você olha, o indivíduo diz assim: é muito caro ir lá. Aí você diz assim: não, mas eu estou lutando, estou fazendo uma economia e tal. Aí ele vem com a outra. Ele diz assim: você viu esses dias, já caiu um bocado de avião aí? Cuidado, que o avião pode cair. Aí você: não, que isso, rapaz? Aí você mostra para ele, rebate. Olha, é o transporte mais seguro que existe. As estatísticas mostram que morrem muito mais pessoas durante o ano em acidente de carro do que de avião, tal, tal. Ele vai arranjar uma outra situação para roubar o teu sonho. Ele vai dizer: não, porque é muito caro, não tem dinheiro para isso. Você já viu quanto é que está a cotação do euro? E assim vai. Por quê? Porque ele não sonha. E quando uma pessoa não sonha, qual é o motivo dela não sonhar? Ela tem algumas mazelas na alma mal resolvidas, sentimentos mal resolvidos. E o que é que mais choca uma pessoa quando está com um sentimento mal resolvido? É a conquista de outro. Então o que é que ela faz? Ela tenta limitar a conquista do outro para de alguma forma tentar embriagar a sua alma. Tentar de alguma forma anestesiar a sua alma na seguinte situação: está ruim para mim, mas para fulano está pior. Então eu já estraguei o sonho do outro, ele não vai conquistar, já está resolvido para mim. Então, querido, a gente não pode ter o nosso maior sonho e estragar o sonho dos outros.
Não pode. Não dá para ser assim. Que o maior sonho do indivíduo é ver que ninguém com uma conquista maior do que a sua. José, um personagem bíblico, filho de Jacó, quando ele contou o sonho dele para os irmãos dele, que não tinham a menor noção, não tinham o menor projeto na vida, nem a palavras proféticas que Deus tinha dado para o avô deles, Abraão, ou para o bisavô deles, Abraão, para o avô dele, Isaac, para o pai dele, Jacó, nem isso eles levavam em conta, porque se levar, sonhavam. Porque, querido, sonhe com as promessas de Deus. Aquilo que Deus já prometeu com você, sonhe com as promessas de Deus se cumprindo, realizando na sua vida. Faça projetos com aquilo que Deus prometeu para você, sendo uma realidade. Isso é sonhar os sonhos de Deus, meu irmão. Eles nem isso faziam. E aí, o que é que eles tentaram fazer? Tentaram matar José para acabar com os seus sonhos, o venderam, o traíram, e assim sucessivamente. Você conhece a história. Mas quando você conta o seu sonho para quem sonha, preste bem atenção, por mais que o indivíduo seja ímpio, ele vai acreditar no teu sonho. José contou o sonho dele para os irmãos dele, que não sonhavam. Os irmãos dele traíram ele e venderam ele como escravo. Depois de um tempo, ele conta o Deus dá sonho para Faraó, ele vai conversar com Faraó sobre sonho. Faraó era ímpio. Mas por que é que Faraó absorveu aquilo que José falou da interpretação dos sonhos? Porque Faraó sonhava. Como o Faraó sonhava, ele não teve problema de entender a interpretação que José trouxe para ele. Por quê? Porque quem sonha, entende o sonho dos outros. Agora, quem não sonha, sempre vai botar areia no sonho dos outros. Então, nós precisamos sonhar. Sonhe, faça alvo para conquistar através dos seus sonhos, tá? E sempre compartilhe seus sonhos. Ore com aquelas pessoas que sonham como você, ou que sonham, principalmente que sonham mais do que você, que o sonho dela seja um desafio para você. Isso. Pessoas que o sonho delas seja um desafio para você. É com essas pessoas que você tem que compartilhar os teus sonhos. Amém, queridos? Estamos resolvidos sobre isso? Já respondeu para você qual o seu maior sonho? Se não, vá para a sua casa depois e faça o seu caderno de sonhos, coloque diante do Senhor, apresente, seja um sonhador e alcance o que Deus tem para você. Passado isso, vamos para a segunda pergunta. Você sabe qual é o maior sonho de Deus? E você tem sonho, nós já resolvemos isso. Se não resolveu, pede ajuda, que tem gente aqui para te ajudar. Mas agora vamos para um nível um pouco maior. Você já parou para pensar qual o maior sonho do coração de Deus? Aquilo que inspira Deus. Deus precisa ser inspirado? Meu irmão, sabe de nada, inocente. Ele se inspira e nos inspira também. Porque é a mesma situação do sonho é da inspiração. Ninguém inspira os outros se não for inspirado. Ninguém sonha se ninguém abençoa o sonho dos outros se não sonhar também. Deus também nos fez sonhador porque Ele sonha. Deus nos fez imagem semelhante a dele. Se Ele nos fez sonhador, é porque Ele também tem sonhos. E se a gente for averiguar na Bíblia, você para aí e tenta responder para você. Ao seu ponto de vista, dentro do conhecimento que você já tem das Escrituras, qual o maior sonho de Deus? O que é que move todo dia o coração de Deus? Que Ele deseja ver realizado. Aí você vai dizer, mas por que sonho Deus poderia ter? Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. Todo domínio está na sua mão. Todo poder está na sua mão. As riquezas estão nas suas mãos, porque normalmente os sonhos humanos envolvem o quê? Fama, riqueza, né, respeito. Tudo isso Deus já tem respeito. O ser humano na terra é o que mais diz respeito a Deus. Os anjos respeitam e até demônios. A Bíblia diz que respeita o que treme, quando ouvem só o nome dele, para demonstrar o nível de respeito. Fama, ele precisa mais do que ele já tem. Onde você falar, alguém conhece, já ouviu falar sobre Deus. Então, fama ele também está resolvido. Riqueza. Quer coisa melhor do que ele dizer na palavra?
toda a prata e o ouro é meu, me pertence. Eu gosto muito dessa ilustração, falo sempre e vou repetir quantas vezes for necessário. Quando Deus criou a terra, ele fez 3 reinos: animal, vegetal e mineral. Ele deu para o homem dominar sobre o reino animal e o reino vegetal. Mas o reino mineral, ele disse, esse aqui é meu. Por isso é que vegetação dá em cima da terra para você ver. Os animais andam em cima da terra para você ver e dominar. Mas as riquezas, ouro, prata e tudo mais, ele colocou escondido debaixo da terra, porque é dele. E ele é tão bom que ainda fica nos dando pista para a gente ir lá cavucar e pegar o que é dele, achar o que é dele. É a parte que pertence a ele. Então, de riqueza ele tem tudo na sua mão. O que mais Deus sonha? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 6, fala sobre qual é o maior sonho de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, capítulo 2, versículos de 3 a 6 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, sonha, tem versões que falam sonho, no qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porque quem conhece a verdade, o que é que acontece com ela? É liberta. Conhecereis a verdade, ela vos... Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Aqui está o maior sonho de Deus. O sonho de Deus não envolve ele pessoalmente. O maior sonho de Deus não envolve ser reconhecido, ter mais riquezas. O maior sonho de Deus é que todo ser humano seja salvo. Eu sempre digo que os sonhos mais nobres que nós, vamos voltar para a terra, nós podemos ter, é quando o teu sonho abençoa alguém. Sonho egoísta que só você é beneficiado, Deus já olha do céu e diz assim, põe lá no fim da fila. Agora, sonhos que você tem, que abençoa outros, esse aí tem prioridade. Por quê? Porque esse é o modelo de Deus. O maior sonho de Deus é que todo ser humano seja salvo e seja liberto. Seja salvo, na sequência, conheça a verdade para viver em plena libertação. Esse é o propósito pelo qual Deus todo dia se levanta do seu trono e olha para a terra. É o propósito pelo qual ele, com todo o universo diante dele, ele se preocupa com um único planeta. E com quem está dentro desse planeta que somos nós. É ver todos nós, todos, sem exceção, salvos, conhecendo a verdade e na sequência sendo libertos. Por quê? Porque a maior prisão que existe não é aquela feita por grades. A maior prisão é a falta de conhecimento. O maior aprisionamento que as pessoas têm é a falta de conhecimento. Porque alguém dentro de uma cadeia com conhecimento pode revolucionar uma nação, pode revolucionar uma história. O apóstolo Paulo ficou anos e anos preso, revolucionou a história da igreja escrevendo cartas, porque prenderam o corpo dele, mas ninguém conseguiu perder o conhecimento que ele tinha. Se nós trouxermos isso para a era assim, mais moderna, tem um exemplo de Nelson Mandela. 37 anos o cara ficou preso, mas não prenderam o conhecimento e a inteligência dele, ao ponto que ele saiu da cadeia para acabar com um sistema político chamado do apartheid e para revolucionar a África do Sul, e não só a África do Sul, como os países africanos. Por quê? Porque a maior prisão não é a de grade física, é a falta de conhecimento. Porque quando nós temos conhecimento, nós somos libertos. Por isso a palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer a verdade. E não tem outro caminho para conhecermos a legítima verdade, senão através de Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz que Ele é o único, não tem outro, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Só existe um no meio do caminho entre o que você fala e o que Deus escuta no céu: Jesus Cristo. Quem, querido? Jesus Cristo. É a Bíblia que diz.
Pastor, mas eu aprendi diferente, desde criança, eu fui ensinado, catequizado, me disseram isso, aquilo outro. Com base onde? A palavra de Deus é a regra dada por Deus para nós entendermos na terra. Então, por esse ser o maior sonho, o maior desejo do coração de Deus, explica por que é que ele tem tanta paciência com o ser humano. Deus tem tanta paciência com o ser humano que eu e você não queremos ter. Não é à toa que quando o ser humano erra, o nosso senso na terra de justiça é o quê? Vingança. Nós queremos que a pessoa seja punida, que a pessoa pague um preço, que tal. Deus olha lá do céu e diz assim, não, justiça é transformar o indivíduo. É levar ele a conhecimento, libertar a mente dele para ele mudar de personalidade. Isso é justiça, justiça de Deus, é diferente da nossa. Então, diante desse contexto, é que Deus é paciente com o ser humano. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Deus é tão bom que diz assim, que enquanto nós não conhecemos a lei, Ele nem reputa que o que nós fizemos errado é pecado. Mas também a Bíblia diz, não, é por isso também que nós não vamos conhecer para viver no pecado dizendo assim, eu não sabia. Não. Porque quem vive no pecado, Deus pode até não reputar como pecado e pode não punir, mas ele continua sendo escravo. Porque a Bíblia diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Por isso tem que conhecer, saber para ser livre. Pois se conhecer a verdade é a liberta, e se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre, diz a palavra de Deus. Por causa desse sonho de Deus, de não querer que ninguém pereça, que Deus não está interessado, em primeiro lugar, punir o ser humano. Em primeiro lugar, Ele está interessado em salvar, em transformar, em dar conhecimento, em libertar o ser humano. São essas as prioridades de Deus. Ele pune porque Ele é justiça? Sim, mas isso, vamos dizer assim, é o último recurso. Antes Ele quer salvar, antes Ele quer libertar, antes Ele quer trazer conhecimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam que ela já tem demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus ele é longânimo, Deus é paciente. Muitas vezes a gente até abusa dessa paciência de Deus, daquilo que Deus nos dá de oportunidade, porque Ele quer realizar o seu sonho, que ninguém pereça, que todos sejam salvos, que todos cheguem ao arrependimento e não pereçam. Esse é o maior sonho de Deus, esse é o maior propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus, Ele nos revela esse maior sonho dele através de uma parábola. O que são parábolas? São figuras de linguagem do qual você conta uma história para que a pessoa tenha facilidade do entendimento da mensagem principal. Jesus muito pregou através de parábolas para o melhor entendimento das pessoas. Por quê? Porque as pessoas tinham uma fortaleza na mente. Eles pegaram a lei do jeito que ensinaram para eles, colocaram na mente mesmo aquilo que estava errado, e eles não queriam outro conhecimento. Então Jesus, para quebrar essa fortaleza, Ele usa as parábolas. Ele começa a pregar por parábola. E Mateus capítulo 18, a partir do versículo 10, Ele conta-nos uma parábola, que diz assim, vedes, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai Celestial. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontrar, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celestial que pereça um só desses pequeninos. Está vendo de novo? Deus não quer que ninguém pereça. Então ele diz assim, um homem tinha 100 ovelhas.
Na verdade, naquela época em Israel, não era qualquer pessoa, era até difícil encontrar uma só pessoa que tinha 100 ovelhas. Normalmente, um pastor de ovelha naquela época, ele era responsável pelas ovelhas muitas vezes de uma vila inteira, de várias pessoas. Juntava cada um ali, comprava 1, 2, 5 ovelhas, ia juntando, e quando fazia um montante, cada pastor tomava conta no máximo de 100 ovelhas. De 100, mais do que isso, era difícil. Então, se passasse de 100, tinha que ter ajudantes, mais pastores, e assim sucessivamente. Então, a Bíblia diz assim, um pastor estava tomando conta de 100 ovelhas. E se uma fugiu, uma escapou, uma se extraviou, ele vai deixar as 99 em segurança e vai atrás desta e vai sentir maior regozijo. Até porque, como eu falei, essa pessoa que tomava conta dessas ovelhas, que a maioria não era dela, era da comunidade, era da família, ele tinha que prestar conta. Se uma morresse, para que ninguém dissesse que ele tinha roubado, que ele tinha vendido, que ele tinha se apropriado de forma indevida, ele tinha que levar, nem que se fossem os restos mortais daquela ovelha, devorada por um animal, as partes que sobrou, levar e apresentar, dizendo assim, olha, um animal feroz devorou a ovelha, matou esta ovelha, ele tinha que prestar conta. Então é por isso que ele deixava em lugar seguro e ia procurar as outras. Por quê? Porque ele demonstrava valor. Se você está um pouquinho antenado, essa é uma regra de conduta do povo de Israel até os dias de hoje. Para você ver que nesses últimos dias, Israel chegou a trocar inúmeros terroristas palestinos vivos por cadáveres. Por quê? Porque para ele uma pessoa tem valor mesmo depois da morte. Os restos mortais da pessoa têm valor e precisa ser honrado diante da sua família. Esse conceito, Jesus, ele validou justamente nessa parábola, dizendo que quando ele sai à procura daquela ovelha que foi perdida, e ele acha, ele tem mais regozijo e prazer do que se ele ficasse tomando conta das 99, que estão protegidas, estão guardadas, estão bem alimentadas, estão bem tratadas, mas ele agora se alegra por aquela que ele achou de volta. E por que Jesus ele usa essa parábola e nos compara com ovelhas? Por que Jesus usa essa parábola e nos compara com ovelha? Porque a ovelha é um dos animais mais dependentes que existe. É um dos animais mais o quê? Mais dependente que existe. Você cria na sua casa um cachorro, você cria um gato, seu petzinho querido. Muitas vezes você larga ele o dia todo, você precisa sair correndo, fazer alguma coisa. Volta lá. Ele está lá. Pode ter feito uma artezinha, rasgado alguma coisa para comer, mas ele está lá. A ovelha, ela é muito mais dependente. Quem cria ovelha sabe de que você tem um pet dentro da sua casa. Por quê? Porque a característica básica dela é ser dependente. Jesus nos chamou de ovelha por simbolizar a nossa dependência de Deus. Dentre outras coisas, de termos orientação divina. A ovelha, quando ela está sendo quando ela está sendo conduzida, por isso é que o pastor leva um chofar para tocar, é por isso que ele fala, para quê? Para que elas sejam conduzidas. Quando a gente fala de um animal de forma pejorativa na nossa cultura brasileira, a gente diz assim, porque o animal é burro. Mas um burro, se você soltar ele longe da sua casa, o que é que ele faz? Ele volta, ele acha o caminho de volta. Então ele é inteligente. Ele acha o caminho de volta. Uma ovelha, se você soltar no quintal do vizinho, ela não sabe voltar sozinha para casa. Porque ela depende, ela tem dependência de ser guiada, de ser conduzida. Nós que já encontramos Jesus, querido, temos que entender por que é que o Senhor nos comparou com a ovelha. Primeiro, como eu falei, por causa da dependência. Segundo, ela só sobrevive em lugares seguros. Aqueles que conduzem, que dão uma voz de comando, têm que apresentar um lugar seguro para esta ovelha se proteger, porque ela não sabe se proteger sequer das intempéries da natureza. Outro animal vai mudar o tempo, ele sabe que vai mudar o tempo. Que diga as maritacas, faz um barulho danado dizendo que vai chover, que o tempo está mudando. Quantos outros começam a procurar abrigo? A ovelha não, fica aquela cara de boba assim, vai mudar. Quando vê, cai granizo,
neva, e ela fica lá, ei, coisa diferente, hoje está acontecendo. E acaba perecendo, por quê? Porque ela precisa que alguém conduza, que alguém diga o lugar seguro. As ovelhas, queridas, elas são conhecidas por serem dóceis, mansas, e que sempre seguem ao quem está liderando. Nós, como servos de Deus, como cristãos, nós precisamos desenvolver a nossa dependência de Deus. Aí você vai dizer, mas pastor, Deus não me fez uma pessoa livre? Você já falou sobre liberdade? Sim, querido, Deus quer que você seja livre. Deus quer que você tenha conhecimento para você ser livre. Porque eu vou repetir até o final dessa palavra, sem conhecimento não há liberdade. Se você não conhece sobre como andar com a sua vida na terra, você é prisioneiro de você mesmo. Você é prisioneiro dos seus sentimentos, você é dos seus pensamentos, dos conceitos que você tem na mente, você se torna prisioneiro. Então, precisa de uma voz de comando. Deus, quando deixou na terra, por isso que Jesus, quando veio na terra, Ele se apresenta para nós como o bom pastor. Para quê? Para que nós tenhamos dependência dEle e possamos começar a seguir a sua voz. A ovelha, para você ver dentro desse contexto da sua dependência, ela não consegue retirar os carrapichos, ela não consegue limpar o seu pelo. Se você tem um gato na sua casa, o gato se limpa sozinho. Ele vai lá, se lambe, até que ele vomita tudo de volta, mas ele se limpa. Uma ovelha não sabe se limpar. Não sabe. Ela é tão vulnerável às questões da natureza, que por ela ter um nariz úmido, o que é que acontece? Se pousar um inseto, que seja um mosquito, se ele quiser começar a cavar, comer o nariz dela, ela não consegue levantar a pata e tirar do nariz o inseto. Existe até, eu não esqueci de pesquisar, existe até uma doença que mata as ovelhas, que é proveniente de larvas de inseto, que é depositado no nariz, que vai entrando até chegar no cérebro, a ovelha morre louca, se debatendo, porque ela não soube tirar o inseto que colocou a larva no nariz dela. Isso mostra o tamanho da sua dependência. As ovelhas, elas podem se desviar, assim como nós, dos caminhos corretos e começarmos a andar em caminhos que levam à destruição. Por isso é que nós necessitamos da orientação divina. Jesus é frequentemente comparado com o cordeiro, porque ele era manso, pacífico e não ameaçava absolutamente ninguém. Então Jesus, ele se revela como o bom pastor e diz, eu sou a porta das ovelhas. Em outras palavras, ele quer nos dizer, eu sou a única porta de proteção e salvação para a sua vida. Eu sou a única porta pela qual você precisa passar para realizar o maior sonho de Deus, que é que você não se perca, que você conheça a verdade e que você seja livre. Esse é o grande propósito de Deus. Por mais que o ser humano, na sua arrogância ou no seu engano, acredite que pode viver longe de Deus, fatalmente ele perecerá sem Deus. Fatalmente. Por isso, Jesus se declarou que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Agora veja, ele não apenas tem um sonho, ele está disposto a chegar aos extremos para realizar o seu sonho. E o sonho dele não tem nada a ver com ele, tem a ver conosco. Jesus, ele deixou o seu trono de glória, veio na terra, para chegar ao extremo de morrer numa cruz, para realizar o seu maior sonho, que o beneficiado seria eu e você. Não seria ele. Jesus não morreu na cruz para conquistar nada para ele. Jesus morreu na cruz para conquistar para nós. A Bíblia diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito, herança de quem? Dele. De quem? Nossa! O maior sonho de Deus é que eu e você possamos ter tudo que ele conquistou na cruz. Que só vem a partir de uma libertação daquele que anda e caminha com ele. Então Jesus, ele se dispôs a chegar ao extremo para realizar o seu sonho, que era nos abençoar, nos beneficiar. Em João capítulo 10, versículos 11 e 15, Jesus diz assim, eu sou, quem? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge
porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quando Jesus fala sobre esse texto do bom pastor, ele mostra nesse texto 4 personagens. Quantos personagens? Primeiro, Jesus, o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor e a minha tarefa nesse cenário aqui é dar a minha vida por quem? Por quem? Pelas ovelhas. Então o primeiro personagem é Jesus, o bom pastor, que já provou a sua lealdade, dando a sua vida por nós na cruz. O segundo personagem que aparece é a própria ovelha, que representa nós, cristãos, que já ouvimos a voz do bom pastor Jesus e decidimos segui-lo. No dia que aceitamos, nós decidimos ouvir a sua voz, seguir, porque reconhecemos que nós precisamos dele, somos dependentes dele. Agora, tem outros 2 personagens nessa história aqui que Jesus contou. O terceiro é o mercenário. Quem é o terceiro? Quem é o terceiro, gente? Mercenário. Quem é o mercenário? Todo aquele que faz uma proposta vantajosa para alguém com o intuito de tirar proveito maior. O mercenário sempre ele vai propor algo a você, mas o intuito dele não é abençoar você. Jesus, como o bom pastor, ele faz uma proposta para você e o objetivo é abençoar você. O mercenário não. Ele faz uma proposta para você que parece ser vantajosa, mas ele quer se beneficiar. O mercenário no dia de hoje, ele pode vir vestido de várias formas. Ele pode vir vestido até de pastor. E muitas vezes ele chega com você e diz assim: vem aqui para a minha igreja que eu vou te dar uma vantagem. Eu vou te consagrar obreiro aqui. Ele está preocupado com o seu ministério? Não, ele está preocupado com ele, que a igreja dele tem obreiro. Ele está preocupado com ele, não é com você. Mas ele faz uma proposta vantajosa para você. É daquele que ele faz uma proposta vantajosa para você, diz assim: você não é reconhecido na sua igreja. Vem aqui para a minha igreja que eu estou precisando de alguém como você para ajudar a pagar o aluguel da igreja. Ele está te oferecendo reconhecimento, mas na verdade o que ele quer, o maior benefício é o quê? É ele pagar as contas. Então você, na verdade, para ele só serve como um pagador de contas. Só que o texto diz que quando o negócio aperta, que quando o lobo se levanta e ataca, o que é que o mercenário faz? Ele descarta você. Assim como ele propôs para alguém para ser obreiro lá, na hora que ele encontrar um melhor do que você, ele vai propor também e vai te colocar de lado, porque é mercenário, não quer saber da sua vida, ele não quer saber que você cresça, ele quer saber de aproveitar de você. É característica do mercenário, ele vai te propor alguma coisa, mas na verdade o interesse maior é o dele, e facinho ele te abandona, deixa você perecer, larga a mão de você, não tem responsabilidade de manter você na presença de Deus, e depois quando você perece, ele diz assim, ainda fala mal de você e diz assim: Deus manda outro. Então o mercenário pode vir de roupa de pastor. O mercenário também pode vir na roupa de amigo. Aquele que faz uma proposta para você sair da igreja, dizendo assim: rapaz, vamos fazer tal coisa, dá mais dinheiro, dá mais conhecimento, dá mais status que você ficar na igreja. Vai ficar na igreja para quê? Está perdendo tempo lá. Se você andasse comigo, eu ia fazer isso e isso. Na hora que a coisa apertar, ele vai tirar o corpo fora, porque é mercenário. É igual aquele que chega com um cara e diz assim: olha, tem um negocinho que você arranja, ganhar um dinheiro facinho. É mesmo? 5 mil reais. Aí o cara: uau, é só você levar um negócio ali para mim, não é nem pesado, é só uma malinha, é só você levar ali para mim, já comprei até passagem, você vai lá e leva para mim, volta 5 milzão na mão. É mercenário, porque na hora que te pegar no meio do caminho levando o bagulho que é dele, ele manda só um recado para você: se disser que é meu, eu te mato. Porque ele não está interessado na tua vida, ele está interessado no lucro dele. Por quê? Porque é mercenário. O mercenário tem uma outra turma hoje em dia de mercenários. São chamados desigrejados. É aqueles que dizem assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, a minha igreja é Jesus,
a minha casa é meu templo de adoração, o desigrejado. E ele começa a dizer para você, se fosse você eu fazia o mesmo. Só que no dia que o Satanás se levantar contra a tua vida, chama ele para orar por você. Ele vai dizer, eu não tenho chamado de libertação. Te vira aí com o teu capeta. Por quê? Porque é mercenário. Sabe o que eu acho interessante desses desigrejados? Que eles dizem que não precisa de igreja, não precisa de nada. O desigrejado, ele é tão bom, que ele é melhor do que Jesus. Jesus nos chamou de ovelha e diz que nós precisamos de igreja. O desigrejado diz que você não precisa de igreja. Então eu pergunto, Jesus diz que precisa, o desigrejado não. Quem é que está certo? Jesus que disse que você precisa de igreja ou o desigrejado que diz que você não precisa de igreja? Quem está certo? E por que a gente ouve o desigrejado? Porque ele é mercenário. Ele arranca você da igreja do Senhor e na hora que o lobo aparece, ele te abandona. E por último, o lobo é Satanás, que ele quer dispersar para destruir. As ovelhas, quando elas se juntam, é difícil ser atacado, mas quando uma é isolada, é presa fácil, que ela não sabe nem fugir, nem para onde correr. E aí o que é que faz? Ela chega e é destruída. Para você ver que um dos animais que devora ovelhas, quando acha com facilidade, são os ursos. E sabe como é que o urso começa a devorar uma ovelha? Ela pega as duas patas, segura a cabeça da ovelha e chupa os dois olhos da ovelha. E depois solta para ainda ver a bichinha se batendo, antes de devorar. O mercenário usado por Satanás faz isso, ele retira a tua visão e depois você fica perdido. Não volta para a igreja, não volta para a casa do Senhor com vergonha. Por quê? Porque ele tirou até o caminho, a direção para você ver. Se você quer entender sobre isso, leia um livro chamado Sarcóis, do apóstolo René Terranova. Você vai entender muito sobre isso. Como que Satanás destrói uma ovelha. Diante desse contexto, Satanás, ele vai querer dispersar para destruir. Agora, sobre Satanás, deixa eu dizer uma coisa. Você pode até brincar de ser crente, mas Satanás não brinca de ser diabo não, viu? Nós brincamos de ser crente. Satanás, ele não brinca de ser diabo. Ele tem uma meta definida e todo dia ele coloca ela em evidência. Ele só faz 3 coisas na vida: matar, roubar e destruir. Ele usa um mercenário para te tirar da igreja, te dando vantagem, te mostrando algumas coisas mais vantajosas. Você sai e, na verdade, entrega na mão dele para ele matar, roubar e destruir. Por isso é que o maior sonho do Senhor é que nenhum se perca, mas todo como igreja, como ovelha do Senhor, chegue ao conhecimento da verdade. Só existe uma forma, querido, de você estar seguro e vencer as adversidades nessa terra e por fim alcançar a vida eterna, se você se tornar uma ovelha ensinável, porque ensino traz conhecimento e conhecimento traz libertação. Só tem uma forma, é se tornar ensinável, aprender, conhecer para ser liberto. E aí nós conseguimos sobreviver, senão se torna presa fácil na mão do inimigo. E talvez você já entendeu que o maior sonho de Deus é que ninguém se perca, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Necessário, ele já deu a vida por nós, continua todos os dias dando ordem aos seus anjos ao nosso favor. Agora a próxima pergunta é: como que eu posso, pastor, realizar o maior sonho de Deus? O maior sonho de Deus você já sabe qual é. Qual é? Que ninguém se perca. Esse é o maior sonho de Deus, que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o sonho de Deus. Resume em 3 coisas o sonho de Deus: que ninguém se perca, conheça a verdade e seja liberto. Aqui se resume o grande sonho de Deus. Só que Ele deixou essa missão para nós realizarmos o sonho dele. Quando você quer realizar um sonho, você pede para quem te ajudar? Para Deus. Senhor, me ajuda a realizar o sonho. Sonho é assim, sempre precisa de ajuda. Você pede para Deus, Ele realiza seus sonhos. Mas sabia que Deus pede para você realizar o sonho dele? É uma troca. Você pode pedir, Deus vai realizar seus sonhos, mas Ele também pede para você ajudar a realizar o sonho dele.
Os anjos, 1 Pedro 1,12 diz que os anjos quiseram, quando viram esse projeto magnífico, disseram assim: uau, nós queremos nos envolver nisso. Nós queremos participar disso. Nós queremos ir na terra realizar o sonho de Deus, resgatar as pessoas, para que ninguém pereça, todo mundo tenha conhecimento e chegue na verdade. Deus diz assim: não. Eu vou dar esse privilégio para minhas ovelhas na terra. Querido, realizar o sonho de Deus na terra é um privilégio que anjos queriam e Deus deu para nós. Como é que eu realizo o grande sonho de Deus na terra? Fazendo parte da grande missão. E qual foi a grande missão que Jesus nos deixou antes de voltar para o céu? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só isso? Não, tem mais coisa. Pega essa pessoa, prega a palavra, ela vai ser liberta. Tem um processo. Faça ela discípulo. Ensine, discípulo aprende. Ensine ela, para ela ser liberta. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na sequência, olha o projeto de Deus, como é tremendo. Você pega o indivíduo, prega o evangelho, fala do amor de Deus, ensina a palavra para ele ser liberto, batiza, e ele mesmo sai pisando sobre as serpentes e escorpiões e vencendo os poderes do mal. Tem começo, meio e fim o projeto de Deus. O projeto de Deus é perfeito. Tá? Então como é que eu posso realizar o sonho de Deus? Cumprindo a grande missão, levando pessoas a conhecer o Senhor. Diante disso, querido, a gente sabe que a lei natural da procriação sempre é da mesma espécie. Gatos geram que tipo de animal? Gatos. Coelhos geram coelhos. E quem gera ovelha? Não é pastor, não? Não é pastor que gera ovelha? Pastor gera pastores. Pastor gera pastores. Pastor não gera ovelha. Porque senão a gente ia estar fazendo o quê? Aqui, nós estávamos fazendo um Frankenstein. Quem gera ovelha são ovelhas. Ovelha gera ovelha. A responsabilidade da grande missão de levar pessoas realizando o sonho de Deus, de conhecer a verdade e ser liberta, não é de pastor, querido, é de ovelha. Porque ovelha gera ovelha. Então, como é que eu vou levar alguém a conhecer Jesus e ser ovelha se eu não for ovelha? Tem como? Não, primeiro eu preciso ser ovelha. Quando eu sou ovelha, que eu agora dependo de Deus, que eu quero aprender o que Deus me ensina, que eu quero a libertação de Deus na minha vida, aí eu vou conseguir conduzir outros a serem ovelha, vou conseguir gerar outra ovelha. Inclusive, você pode pesquisar, uma ovelha saudável, ela dá 2 crias por ano. Toda ovelha, quando ela é saudável, ela dá 2 crias por ano, tá? Então, diante de todo esse contexto, nós aqui, como igreja, em primeiro lugar, nós estamos aqui para realizar o sonho de Deus, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, a próxima pergunta que não quer calar é: você já é ovelha? Pastor, eu já estou naquela assim, eu já tenho tanto tempo de igreja, eu não perguntei se você é ovelha. Eu perguntei se você é ovelha. Porque tem diferença, né? Com todo respeito e carinho aos idosos, que merecem. Mas ou fazinha da vida para ficar teimoso, né? Ou fazia da vida para a gente querer ensinar as coisas, fica teimoso, que é uma beleza. Né? Por isso que a gente diz assim: ovelha teimosa. É? Tem que ser ovelha. Depender do Senhor. Depender daquilo que o Senhor nos ensina. Né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Você quer saber se você está ficando idoso? É quando você começa a ficar teimoso. Tem gente que biologicamente tem 30 anos, né? Mas com esse conceito de assim, já estou a 5 metros além, ó. Nós dois estamos assim, ó,
brigando para ver quem vai viver mais na terra. Você sabe quem é Metusalém, né? Se não sabe, pergunta quem está do seu lado. Quem é Metusalém? E o irmão vai te responder. Assim como Metusalém. Precisamos ser ovelhas. E o primeiro passo para ser ovelha tem que aceitar o bom pastor. Não é eu. Não sou eu. Corrigindo o português ficou feio, né? Não sou eu que sou o bom pastor. Eu estou sendo pastor. Tem uma diferença entre estar e ser. Estar é temporário, ser é permanente. Eu estou sendo pastor, mas tem um que é o sumo pastor. Que esse sim é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o pastor da igreja. Nós somos apenas colaboradores no seu reino. Por isso que nós estamos. Amanhã vem outra geração aqui, nos substitui e está tudo certo. Porque nós estamos, Ele é. Então, para ser ovelha, primeiro você tem que ter recebido Jesus no coração. E obedece à voz do seu sumo pastor, que deu a vida por você, chamado Jesus Cristo. Essa é a única porta, porque Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Então só tem uma porta para entrar para ser ovelha, chama-se Jesus. Se você já entrou por essa porta, glória a Deus, você já está no caminho de ser ovelha. Só passei pela porta e já virei ovelha? Não, tem dependência e obediência. Sem esses dois fatores não é ovelha. É cabrito, é bode, é qualquer outra coisa. Mas ovelha passa pela porta chamada Jesus e tem dependência de Deus e tem obediência. São características de uma ovelha: obediência e dependência. Quando eu entro por esse caminho, eu me torno ovelha. E quando eu me torno ovelha, você sempre vai ter o Senhor para te proteger, para te guardar. O lobo pode se levantar, Satanás ele pode vir do jeito que vier, tentar contra a sua vida, mas ele te defende, ele sai ao teu favor, ele faz como Davi fez, mata leão, mata urso, quem se levantar contra a sua vida, porque ele é o teu sumo pastor e você é ovelha, e você está protegido e guardado, porque ele já pagou o preço por você, e ele não é mercenário, ele não te abandona, Ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos, porque Ele prometeu e Ele é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra sobre a sua vida. Pode celebrar Ele, a Ele pelos séculos dos séculos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Aleluia! Se você já é ovelha, aprenda com o Senhor. Se torne uma ovelha saudável. Gere novas ovelhas. Fique em pé como igreja, eu quero finalizar essa primeira parte. Pastor, eu ainda não tive essa experiência de aceitar Jesus. Até hoje eu andei do meu jeito, do jeito que eu quis. Ok. Fiz do jeito que eu quis. Tinha orgulho de bater no peito e dizer assim, ninguém manda em mim. Legal. Não te julgo, porque muitas vezes também tomei decisões assim. Ninguém está aqui para te julgar. Isso aqui não é um tribunal, isso aqui é uma igreja. É totalmente diferente. Mas se você quer ser ovelha do Senhor, de verdade, dependência e é ensinável, tem que entrar pela porta chamada Jesus. Pastor, eu já fui ovelha, eu me desgarrei, o mercenário me levou, pastor, e está difícil voltar. Olha que dificuldade, porque o mercenário me abandonou longe, eu não estou achando nem a porta de volta. Hoje Jesus, o bom pastor, Ele saiu ao teu encontro, foi te buscar de volta. E a Bíblia diz que quando Ele encontrou aquela ovelha, Ele colocou no braço, voltou e fez uma grande celebração. Deixa eu te dar uma notícia, o céu está preparadinho para fazer uma festa hoje.
Você não sabe como eles estão na expectativa assim. Vai. Não, ainda não estoura. Calma. Eles estão esperando só você entrar de novo pela porta e dizer: Jesus, estou aqui de volta. Eu quero ser sua ovelha. Eu quero receber o Senhor como Salvador da minha vida. Eu quero te receber no meu coração. Eu quero voltar a ser uma ovelha que segue teus passos, teus caminhos e recebe o que tu tens para mim. O céu está esperando só você hoje para fazer a festa da ovelha que voltou para casa. E eu quero orar por você, que vai ser essa ovelha que hoje vai tomar o caminho e dizer assim: Jesus, eu estou aqui, eu estou de volta. Hoje eu estou aqui para realizar o sonho do teu coração. O Senhor não quer que eu me perca, mas quer que eu conheça a verdade. Se tiver alguém, vem aqui, corre para o altar. Eu quero orar por você, eu quero ministrar na sua vida, porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia que a porta se abre para você receber do Senhor. Pastor, eu estou desviado dentro da igreja, pastor. Eu vou dizer isso porque eu já tive uma fase na minha vida que eu vivi isso. Eu venho, eu frequento a igreja, mas eu estou desviado, pastor. Eu estou tão longe dessa porta. Entra na porta hoje de novo. Repito mais uma vez: aqui não é um tribunal, aqui é um aprisco, no qual Jesus é a porta. Você entra enquanto a pastagem, entra enquanto uma nova vida, entra enquanto uma nova visão, entra enquanto a liberdade, entra enquanto a libertação, entra enquanto a cura, entra enquanto uma nova vida, porque a porta, Jesus proporciona tudo isso. Se tiver alguém, pode vir, eu vou orar por você. Hoje é o dia maravilhoso, dia maravilhoso do Senhor para a tua vida e para o teu coração, para que você seja ovelha do Senhor. Aleluia. Pode celebrar, igreja. É a ovelha que está voltando. Aleluia. Você sabe, Rose, como Deus te ama, né? Você sabe como Deus te ama. Essa casa é sua, seja bem-vinda. Se tiver mais alguém, chega, pode chegar. Deus fala, Deus cumpre, Deus mostra, gente. Acredite. Tem mais gente vindo, pode ver. Pode vir. A porta está aberta. Entre por ela. A porta hoje, Jesus está dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Venha, entre, encontre caminho, encontre pastagem. Porque a partir de hoje, depois de nós orarmos aqui, nós vamos entrar numa nova fase como igreja. E você, como ovelha, está longe, abandonada, mas Jesus traz de volta. Ora labachei, canta ralaba, canta rabalabalabalas. É Ele que traz de volta. Você vai ser a porta para que na tua casa, teus parentes que estão desgarrados se tornem ovelha. Para os teus amigos que estão perecendo, que estão se escondendo atrás da maconha, que estão se escondendo atrás dos entorpecentes, achar a verdadeira libertação, que é Jesus. E Ele vai encontrar, é através de você, como ovelha, que vai dizer assim: vem aqui, eu já encontrei onde é o nosso aprisco, já encontrei o nosso bom pastor, vem comigo. É você. Algo novo do céu vai acontecer na tua casa. Tome posse hoje em nome de Jesus. Ninguém vai morrer na tua casa sem salvação, meu irmão. Aleluia. Ninguém vai morrer na tua casa sem conhecer Jesus. Vai ter um novo céu na tua casa em nome de Jesus, na tua família. Você não vai ter que ir no dia que eles partirem no velório chorar e dizer assim: meu Deus, para onde será que ele foi? Não, você vai lá, mesmo com teus sentimentos humanos, mas com o coração cheio de júbilo, dizendo assim: parente, até logo, a gente vai se encontrar lá na glória.
Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Ninguém. Pode ser o mais vil pecador. O desejo de Deus é que se transforme em uma nova criatura. Mas Ele pergunta a sua palavra: mas como essas pessoas ouvirão se não há quem pregue? Como vão encontrar o caminho se não há quem anuncie? Ah, como é precioso o pé daqueles que anunciam as boas novas. Ora lá, baixei, canta lá, canta lá, manamanas. Jesus, nós te amamos, Jesus. Declaramos, Senhor, como nós te amamos, Jesus. Obrigado porque Tu és um bom pastor. Tu abre a porta para nos receber de volta e não joga nada em rosto, não nos cobra nada, mas sempre está dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, desistido, eu o aliviarei. Toma sobre mim o teu jugo, que é pesado, e coloca o meu sobre você, que é suave e leve, e ainda dou descanso para a sua alma. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor, como a porta, está recebendo essas ovelhas de volta. Obrigado, Jesus, porque nós temos a oportunidade hoje como igreja de receber essas ovelhas de volta. Nos ajude, Senhor, a nos ajudarmos uns aos outros, a nos mantermos na Tua presença. Você que está aqui na frente, diga comigo: Jesus, muito obrigado por ser o meu bom pastor. Muito obrigado, porque o Senhor nunca fechou a porta para mim. Estou de volta, Jesus. Limpa o que for necessário, porque eu quero ser uma ovelha saudável na Tua presença, e todo dia o barulho da minha boca seja um cântico de louvor e agradecimento ao Teu nome. Muito obrigado, Jesus. Amém. Querida, acabou de estourar a festa no céu. Oh, aleluia! Faça parte dessa festa. Faça parte da festa. Acabou de ter festa no céu. Uou! Faça festa na terra. Celebre com essas ovelhas que voltaram. Celebre com esses irmãos que voltaram. Vem aqui, celebre com eles. Oh, que bom que você voltou. Que bom que você está de volta na casa do Senhor. Vem e profetiza sobre a vida, sobre o futuro, sobre a casa. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor, querido. Vamos adorar. Aleluia. Me ajuda em meio ao fogo, nunca falhou, pois o seu sangue minha alma limpou, o seu sacrifício no Calvário me resgatou. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou. Eu confio em Deus, meu Salvador,
acredita no que você acabou de cantar? Você confia no que Deus diz? Você confia mesmo no que Deus fala? Diminuiu, né? Você confia mesmo naquilo que Deus fala? Você confia que Deus não faz nada no céu, realiza na terra sem antes falar com os seus servos, os profetas? Você confia nisso? Deus nos deu uma palavra que esse ano nós vamos recebermos aqui 100 novas ovelhas. E não vai ficar só numa força de expressão, não. Nós vamos levar isso muito a sério. Diante disso, nós fizemos uma invenção hoje aqui. Talvez você já ouviu falar do impostômetro que tem lá no viaduto do Chá. Todo dia lá aparecem os trilhões lá que são tirados do nosso bolso para manter parasita do governo federal. Você passa por lá e se revolta. Eu me revolto quando eu vejo aqueles números. Nós vamos fazer algo tem a mesma base, mas o princípio é diferente. Em vez de termos um impostômetro, nós vamos ter aqui um ovelhômetro. E nesse ovelhômetro, lá, cada dia, eles colocam um número a mais que está tirando do seu bolso. Aqui nós vamos colocar um número a menos. Das 100 ovelhas, aquelas que estão chegando, vão diminuindo a cota até zerar, para vermos a promessa de Deus cumprida em nossas vidas. Amém? Então, como é que está o nosso ovelhômetro? Olha aí, esse é o nosso ovelhômetro. Por 100 ovelhas. E dessas 100 ovelhas, com as que nós já ganhamos, só falta 91. Pode celebrar. Uou! Porque não são só essas que aceitaram Jesus. Tivemos conversões essa semana nas nossas células também. Então a gente vai colocar aqui. E você pode ter uma garantia no seu coração. Isso aqui tem responsabilidade. Isso não é para manipular a fé de ninguém, não. Se não aceitar ninguém, não vai mover. Só vai mover quando alguém realmente entrar pela porta que é Jesus e se tornar ovelha. Só faltam 91. 9 já entraram pela porta. E o Senhor vai cumprir essa palavra. Agora, nós precisamos ser ovelha. Ovelha tem dependência e precisa ter conhecimento, aprendizado. Eu quero te convidar hoje, você que faz parte dessa igreja, a se tornar uma ovelha de verdade. Parar com esse negócio de achar que já sabe, que não precisa. Não, se torne ovelha de verdade. Para isso eu quero convidar todos, sem exceção, para que você faça parte de uma célula da igreja. Pastor, mas ovelha ouve a voz do seu pastor e obedece. Você sabe que não é uma imposição, é um princípio. Está num lugar que você é ministrado, que você recebe palavras de Deus. Pastor, eu já tive, eu falhei, eu saí da célula, não tem problema, a porta aberta. Pastor, eu não quero mais voltar, eu quero a célula, eu quero ir para outra, não importa, qualquer uma que você for. Seja ovelha, seja ministrado. E tem mais um desafio. Esse ovelhômetro, ele vai funcionar lá nas células. As células, a partir de hoje, elas têm um principal objetivo. Qual? Que alguém se converta lá. Quando você for para a célula, você vai orar durante a semana, você vai convidar alguém. Você vai dizer assim, vamos comigo ali numa reunião. Que é não uma reunião ali, vamos. E você vai levar pessoas para conhecer o Senhor como Salvador. Quando alguém reclamar com você que a coisa está ruim, está difícil, assim, olha, eu conheço um lugar que a gente reúne lá um grupo de pessoas que aparece solução de tudo que é jeito que você nem imagina. Fala só assim e leva. Quando ele chegar lá, que ele vai deparar, coisa de crente. Não, não é coisa de crente, não, é coisa de Jesus. E você vai ver que você vai realizar o sonho de Deus. Ninguém se perde, não fica nenhuma ovelha para trás. Até a última vai se converter. E você vai levar
para a casa do Senhor. Nós vamos fazer 2 momentos, 2 estratégias. Esse é o projeto 100 ovelhas, por 100 ovelhas. Eu quero convidar você para se engajar nesse projeto. Não sair daqui apenas dizendo assim, não, é obrigação do líder de célula. Não, mas sair daqui dizendo assim, eu faço parte desse projeto. Naquele ovelhômetro ali, pelo menos 2, 5, 10 números é meu. Eu vou levar a pessoa a conhecer Jesus. Para isso, nós precisamos manter vivo na nossa memória o desafio. E como é que nós mantemos isso? Nós temos uma pulseira escrita por 100 ovelhas. Qual o objetivo? É quando eu olhar para ela, lembrar do desafio, orar, interceder, clamar, lembrar de mandar uma mensagem para alguém dizendo assim, ó, Jesus tem algo especial na sua vida, estamos com saudade de você, está na hora de você voltar para a casa do Senhor. É para isso, nós precisamos. Essas pulseiras tem várias cores. O pastor vai combinar com a minha roupa? Vai, irmão, tem 10 cores diferentes. Amém, pastor, eu quero uma de cada cor. Amém, R$10 cada uma. A questão não é financeira, é propósito. Agora aqui na saída, se você quer entrar nesse projeto, compra uma pulseira. Pastor, eu vou pegar 2, porque profeticamente, a primeira pessoa que eu ganhar, eu vou dar pulseira para ela, vou botar no braço dela e dizer assim, estou contando com você, nós 2 juntos vamos fazer um regaço no inferno. Vamos resgatar muita gente de lá, não vai ficar ninguém para trás. Tá? Então, já tem adolescente que fez isso. Comprou a sua, já comprou mais uma, já ganhou alguém, já deu a pulseira para alguém. Eu sou obrigado? Não, querido, você não é obrigado nem a ir para o céu, você só vai se você quiser. Mas eu quero te desafiar a não ser um frequentador de igreja a partir de hoje, mas de ser uma ovelha que gera ovelha, de ser uma ovelha que entrou pela porta chamada Jesus e vai ser porta de salvação para outras pessoas também, de você crescer no conhecimento de Deus e não ficar a vida toda sendo um crente que reclama, que murmura, que duvida das coisas de Deus, mas ser uma ovelha saudável, que anda com Jesus, tem Jesus no coração, a tua boca está cheia de Jesus, teu coração está cheio de Jesus, e você tem solução para quem está reclamando da vida. Então eu quero te convidar a fazer parte desse projeto Sem Ovelha. Usar pulseira não é obrigatório, é um princípio para você lembrar, para você orar, para você ter propósito, para você ter alvo e objetivo na vida. Esse é o objetivo da pulseira. Ela não é mística, ela não é mágica, ela não vai te dar poder, nada disso. Isso só tem lá em Hollywood. As nossas aqui não tem esse poder, mas ela tem princípio. E você carregar com você, eu faço parte. Eu não vou ficar olhando para ver se vai dar certo. Eu entrei e vai dar certo. Em nome de Jesus, nós vamos resgatar as 100 ovelhas que o Senhor disse que nós vamos receber este ano, neste lugar, e eu faço parte. Amém? Então na saída você pode adquirir, tem várias cores, compre 1, 2, quantas você quiser, não tem problema. Agora a segunda coisa, eu quero desafiar você a sair daqui hoje com uma célula para você participar. Os líderes disseram, por favor, venham aqui à frente. Veja, você vai escolher uma célula e participar. Pastor, eu quero voltar para minha célula. Isso, já vem aqui com o líder e diz assim, oi, estou de volta. Está tudo certo. Os líderes aqui já estão sarados, já estão tratados. Eu era da célula da Regiane, mas eu não estou mais afim de ir. Aí você vem aqui e abraça a Nancy. A Regiane vai dizer, graças a Deus. Não porque você foi para lá, mas porque você se decidiu. Tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Tá. No caminhar das células pode haver mudança. Pastor, eu tenho na minha célula tem um adolescente, eu quero passar lá para a célula do Marcos, do Robson. Pode passar, não tem problema. Aqui não tem competição, aqui não tem. Aqui tem salvação, irmão. Não tem competição. Floia Jerusalém estão fazendo célula com casais. Às vezes o casal quer estar junto, o casal quer participar. Então procura o Floia Jerusalém.
Já estão aí com os casais fazendo a célula. Célula só de homem, só de mulher, conforme a sua faixa etária. Mas participe. Participe. Em nome de Jesus. Saia daqui decidido. Saia daqui decidido, fazer parte de uma célula. Entrar nesse projeto das 100 ovelhas. Se você vai decidir isso, rapidamente, ele vai chegar aqui com o líder aqui na frente, vai dar um abraço nele e vai dizer assim: pode contar comigo. Que dia é a nossa célula? Ele já vai dizer aqui para você que dia e o local que vai funcionar. E essa semana você já vai estar empenhado. E essa semana você já vai à célula e não vai só, já vai levar alguém com você. E esse ovelhômetro aqui, em nome de Jesus, nós vamos ter que zerar ele e começar de novo, porque nós vamos rapidamente conquistar essas 100 ovelhas em nome de Jesus. Shalom, queridos. A pastora Rejane, a célula dela é online, exatamente com essa visão do online. A Elane tem célula, célula de mulheres. Elane faz com jovens, adolescentes, tem presencial e tem online. Jovens casadas, né, solteiras. A Gendra é líder de célula do Kids. Então nós estamos com uma célula mista ainda do Kids. E ela é responsável. Robson, jovens e adolescentes. Marcos, jovens e adolescentes, né? A Nazinha, senhoras, mulheres. A Nancy, mulheres, ok? E a Mary é de adolescentes. E tem a Karen também, que é de adolescente, não pôde estar aqui hoje. Só essa orientação, que às vezes você quer vir, tem um filho, tem uma filha, então a gente tem célula para todas as idades, ok? Para todos da nossa igreja. Irmãos também têm as suas células. Então, eu queria convidar você para vir hoje fazer uma aliança. Uma aliança, o seu líder de célula, dizer assim: tamo junto. Cada líder aqui vai fazer um desafio dentro da sua célula. Olha, nossa célula vai ganhar daquele ovelhão pelo menos 10. Feche com eles, esteja junto, carregue a pulseira. Quando as pessoas perguntarem o que é, diz assim: isso aqui é a solução para a sua vida. Tal dia, tal hora, vamos lá. Participe, meu irmão. Participe. Então pode sair do seu lugar, vem aqui com o seu líder de célula, dê um abraço, diga assim: estamos juntos. Qual é o dia, a hora da nossa célula? E comece esse novo tempo na sua vida em nome de Jesus. Pode vir, querido. Você já faz parte da célula, firma aí o compromisso. Você que vai entrar agora na célula, pode chegar. Mas saia todos daqui, em nome de Jesus, com uma célula para você participar essa semana, em nome de Jesus. Isso, abrace, volte para o seu lugar. Amém. Confirmando esse tempo em nome de Jesus. Isso, já abraçou, já fez sua aliança, pode voltar para o seu lugar. Amém. Glória a Deus. Tem umas ovelhas tão perdidas aí, ó. Não sabe nem por onde é que começa. Amém. Isso. Fez sua aliança, pode voltar para o seu lugar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas saia daqui decidido, querido. Fazer uma célula, participar. Vai ser um tempo tão especial do que Deus vai fazer em nome de Jesus. Alô, queridos. Só uma frase, eu trouxe até uma colinha aqui pro pastor, que é muito importante para nós sairmos consolidados. Diga assim, consolidado. Diga para o seu irmão, consolidado. Quando a gente lança o propósito da pulseira, não é só a nossa igreja que está nesse propósito, tá? Todas as projeto vidas estão com esse propósito. Todos nós, foi uma estratégia que nasceu no coração do nosso apóstolo. E nós entramos nesse projeto. E o uso da pulseira, ou você adquirir a pulseira para pôr em um lugar na sua casa para orar por salvação, não pela pulseira, por salvação, é para você entender que o uso da pulseira é uma cultura. Diga cultura.
da Projeto Vida Global, porque hoje nós somos uma igreja global. Amém? Não estamos só no Brasil, estamos na Europa, estamos nos Estados Unidos, estamos na Itália. Nós somos uma igreja global. Amém? E a pulseira por 100 ovelhas, ela é uma cultura estabelecida da Projeto Vida Global. Amém? Para que você entenda, né? Para que a sua mente desate. A gente não está aqui, a gente não precisa disso, você sabe disso. A gente não está aqui vendendo alguma coisa. Nós estamos, até porque teve um custo, a gente tem que, né, pagar para conseguir adquiri-las. Mas a gente não está aqui vendendo pulseiras, não é esse o objetivo. Nós temos um projeto estabelecido por 100 ovelhas, já faltam só 91. E eu acredito nisso que o pastor falou. Vamos conseguir zerar e voltar. Só depende de nós. Amém? E o uso da pulseira é para isso. Para te lembrar que todos os dias nós oramos por alguém. A Rede Kids até se adiantou. Ano passado eles lançaram um projeto. A minha pulseira até ficou por Brasília. E eles não me deram mais uma. Mas nós oramos por uma criança todos os dias. Desde o ano passado. As crianças confeccionaram suas pulseiras. Elas presentearam algumas pessoas da igreja e existem guardiões de oração por essas crianças. Quando a gente olha, e agora eu lembro da minha criança todo dia, porque a minha pulseira ficou, alguém me tomou em Brasília, né? E aí que eu lembro mesmo da criança, que eu tenho um comprometimento de orar por ela todo dia. E o uso da pulseira é para isso. Amém, queridos? Consolidou aí? Só nos resta agradecer ao Senhor, vindo ao altar, trazer os nossos dízimos, devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. E hoje você vai fazer com esse propósito: Senhor, meu dízimo e a minha oferta, trazendo no teu altar hoje, é por essas ovelhas que vão conhecer a Ti. Hoje você vai ofertar pelo sonho de Deus. Está me ouvindo? Você vai ofertar pelo sonho de Deus. Senhor, a minha oferta hoje é para que alguém seja salvo. Hoje a minha oferta eu trago, Senhor, pela vida de alguém, pela redenção de alguém. Pode dar até nome da minha casa, um amigo, aquela pessoa que eu sei que está passando um momento difícil. É por ela hoje que eu estou trazendo a minha oferta. É pela salvação dela. Faça isso em nome de Jesus. Pegue seu envelope, você vai fazer de forma online, faça, mas com o intento que a partir de hoje você vai realizar os seus sonhos, mas também vai realizar o sonho de Deus, vendo pessoas aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Pode vir, querido, ao altar, com louvor e gratidão em nome de Jesus. Embora. Essa semana, creia, na sua célula vai haver salvação em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E aproveitando, no dia 30, nós vamos já finalizarmos esse mês com uma grande festa, com nossa festa das águas, nosso batismo. Amém, querido? Pode celebrar o Senhor. Já temos alguns irmãos que estão inscritos. Pastor, eu quero entender sobre o batismo. Vá para a célula, porque essa semana a célula vai ministrar sobre isso. Eles vão falar sobre batismo, eles vão ensinar sobre batismo, vai tirar todas as suas dúvidas, para você participar do batismo em água. E vai ser dia 30, um tempo muito especial, está marcado aí às 13 horas, porque dia 30 nós vamos ter logo cedo aqui na cidade o Letap. Por isso nós deixamos um pouquinho mais para tarde, para poder você vir participar, ver todo o evento da cidade de forma sossegada, e nesse horário já
nós vamos sair aqui da igreja para irmos até o local do batismo, realizar, voltar para cá, e à noite vamos estar fazendo uma grande festa de celebração em nome de Jesus, ok? Então, você que ainda não passou nas águas, vá na sua célula, seja ministrado essa semana, tire as dúvidas que for necessário lá com o seu líder, e vai ser um tempo de uma grande festa, uma grande celebração em nome de Jesus. Tem um culto de ações de graça sobre os 301 anos da emancipação do nosso município. Terça-feira, na Igreja Metodista, todas as igrejas da nossa cidade estão sendo convocadas, esteja lá, eu estarei lá, vamos estar presente, profetizando sobre a nossa cidade, liberando palavras do céu sobre a nossa cidade, nesse tempo especial de aniversário da nossa cidade. Então, culto de ações de graça pelo aniversário da nossa cidade, próxima terça-feira, dia 18, às 19h30, lá na Igreja Metodista, esteja lá e Deus vai nos abençoar de forma poderosa, em nome de Jesus. E na quinta-feira, queridos, nós estamos tendo um tempo tremendo, começamos uma série nova de palavra, que é algo maravilhoso. Ele me criou para algo maior. Deus tem um projeto maior que você imagina para a sua vida. Deus tem algo maior do que você está vivendo hoje. O teu passado não define quem você será. O teu presente não limita quem você será. Tem algo maior para você. Deus te criou para algo maior. Venha na quinta-feira e descubra o que Deus tem de maior para a sua vida em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos céus deste lugar, pelos céus abertos, por salvação, pelas ovelhas que voltaram, por aqueles que estão reconhecendo a Tua palavra, por aqueles que sairão daqui desafiados, Senhor, a não ser apenas mais um, meu Deus, mas ser ovelha que gera ovelha, ser, Senhor, aquele que vai mostrar a porta, o caminho que é Jesus, para que as nossas casas, nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos, nossa cidade, seja, Senhor, uma dessas 100 ovelhas que o Senhor há de resgatar, para que o Teu reino seja engrandecido. A Ti, somente a Ti, para Ti, toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Abençoamos Teus filhos, as células, Senhor, dessa semana, que a Tua presença seja tão marcante, que cada um que entrar lá seja curado na alma, no espírito, no corpo físico, seja tocado pelo Senhor, toda fortaleza contrária, pensamento contrário, de desânimo, nós anulamos em nome de Jesus, toda palavra contrária nós anulamos em nome de Jesus e declaramos céus de salvação sobre as nossas casas, sobre esta cidade, na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti te dê shalom, te dê graça, te dê paz, e todos quantos sairão daqui com o firme propósito de realizar o sonho de Deus,